E hoje vamos conversar aqui com o Paulo Écio, já está conosco. Paulo, bom dia, tudo bem, Paulo? Bom dia, Dirley, bom dia, Rodrigo, bom dia, Valdomiro, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Quero dizer assim que é uma satisfação muito grande estar de novo aqui conversando com vocês e com os ouvintes da cidade. O Paulo vai trazer aqui, deixa eu buscar o banner. Já coloca o banner aí no ar para quem está no YouTube, ô Valdomiro, fazendo a gentileza. Vamos lá. Um banner de um evento que tem muito a ver com o momento que a gente está vivenciando aí, que é o momento da IA, né? Inteligência Artificial, mas a relação de trabalho com essa ferramenta, né? Será em Florianópolis, do dia 7, dia 7 e 8 agora de maio, evento que tem o título de Diálogos do Trabalho Santa Catarina. Os mundos do trabalho em tempos de inteligência artificial. Programação que vai acontecer lá no auditório Antonieta de Barros, lá na Assembleia Legislativa. Ele acontece dia 7, é o seu início, às 5 horas da tarde, com um coquetel de boas-vindas e em seguida uma solenidade de abertura e depois aí uma programação extensa aí com vários palestrantes, e o Paulo está aqui para exatamente falar sobre esse conteúdo, Paulo. Em primeiro lugar, qual é a ideia aí desse encontro? Primeiro, dizer para todos os ouvintes que quem está organizando esse evento é o Ministério do Trabalho aqui em Santa Catarina, né? As pessoas, uma boa parte das pessoas sabem que nesse instante eu estou na coordenação do Ministério aqui no nosso estado, e nós vamos desenvolver nesse ano, a partir desse ano, diversos eventos chamados Diálogos do Trabalho SC. Esse é o título. Então, nós vamos ter agora o Diálogos do Trabalho, vamos ter daqui a 2, 3 meses novamente, e sempre trazendo um assunto que envolve os mundos do trabalho ou o mundo do trabalho. E o mundo do trabalho é formado por trabalhador e por empresário, por empresa e por empregado. Então, o nosso foco é para os dois lados da relação do trabalho. Então, esse primeiro evento, que vai acontecer na semana que vem, 7 e 8, quarta e quinta-feira, nós vamos tratar da inteligência artificial nos mundos do trabalho. E daí as pessoas falam, não, vocês erraram, não é porque tem só um mundo do trabalho, e vocês estão falando que são os mundos do trabalho. Mas a gente reafirma, são os mundos do trabalho. Porque nós temos o mundo do trabalho hoje, que é o do trabalhador que tem carteira assinada, da CLT. Tem o mundo do trabalho, que é do trabalhador CNPJ, que não tem carteira assinada, mas tem um CNPJ. Tem o mundo do trabalho do motorista de aplicativo, que não tem nada. Não tem CNPJ, não tem carteira assinada, não tem, nesse instante, regulação nenhuma. Tem o mundo do trabalho daquele trabalhador que trabalha frio, trabalha sem carteira assinada. Então, existem vários mundos do trabalho. E a inteligência artificial, ela vai afetar todos esses mundos do trabalho. Eu não tenho dúvida, vocês também não têm, creio que a grande parte dos ouvintes também não tem, que várias profissões, daqui a 5 anos, 10 anos, não vão mais existir. E eu falo isso muito lá para minha própria equipe do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, que uma grande parte das funções hoje que são realizadas pela equipe do Ministério do Trabalho em diversas cidades do estado não serão mais necessárias daqui a pouco, porque as pessoas hoje utilizam o celular para resolver uma grande parte dos problemas. Eu tenho participado de muitos eventos pelo estado afora, envolvendo sindicato patronal, sindicato de trabalhadores, e quando eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre faço uma pergunta. Quem daqui não tem celular, levanta o braço. Até hoje eu não encontrei em nenhum desses eventos, com 100, 200, 300 pessoas, alguém que não tenha celular. Daí eu pergunto para vocês, qual é o equipamento, o utensílio na história da humanidade que todos têm? Eu desconheço. Se perguntar, quem tem micro-ondas aqui? Eu tenho certeza que muitos não vão levantar o braço, porque não tem micro-ondas. Quem tem forninho elétrico? Quem tem rádio em casa? Agora, celular, todo mundo tem, né? Então, assim,
E a inteligência artificial passa por isso. E isso vai afetar os mundos do trabalho. E é fundamental que não venha assim, uma crítica, uma porção de mimimi. Vai se perder vagas de trabalho. Com certeza, muita gente vai deixar de trabalhar na função que hoje está. Mas a inteligência artificial ela vai necessitar de profissionais formados de outra forma. Né? A gente, por exemplo, na Rádio Cidade, tem o site, tem as redes sociais. Então, tem gente que precisa estar alimentando, tem gente que precisa estar fazendo aquele card com o anúncio, com a publicidade. Então, outras profissões vão sendo necessárias. E daí a gente resolveu fazer esse evento em Florianópolis, né, com esse tema bastante moderno, para aproximar os dois mundos, para que, por parte do movimento sindical de trabalhadores, se fale do que está sendo feito, do que está sendo pensado e das dúvidas, dos problemas, das angústias, mas também vai ter gente do mundo empresarial dizendo o que já está fazendo. O que já está fazendo? Nós temos, por exemplo, um dos palestrantes vai ser do Instituto Senai de Santa Catarina. Cara, o Senai está desenvolvendo satélites, o Senai está desenvolvendo coisas grandiosas, produtos de prospecção, equipamentos de prospecção de petróleo, enfim, coisas que não se tem, a gente não tem dimensão do que está sendo realizado. Então é importante juntar tudo isso, né? Ok, temos esse quadro e como é que nós vamos enfrentar isso? Qual vai ser a nossa ação, o nosso movimento a partir dessa mudança profunda que está acontecendo, né? E por isso a gente, né, do Ministério do Trabalho, aproximando os dois lados, porque muita gente fala, o Ministério do Trabalho é alguém que só protege o trabalhador. O Ministério do Trabalho é um órgão para o mundo do trabalho. Sem trabalhador não tem empresa, sem empresa não tem trabalhador. Então, a nossa função é aproximar, fazer com que haja diálogo e, logicamente, a função do Ministério do Trabalho também é agir quando alguma das regras que estão previstas na lei não é cumprida por parte da empresa. Então, assim, é um debate moderno. Hoje é o último dia para as inscrições. A gente encerra as inscrições hoje, né? As inscrições são gratuitas pelo site dialogosdotrabalhosc.com.br, que as pessoas podem se inscrever até hoje, final do dia, gratuitamente. Agora, o assunto IA é um assunto que a gente trata quase todo dia aqui na Faz parte do nosso dia a dia, né? Hoje parte, no jornalismo mesmo. É presente já, né? É muito presente. Faz parte do dia a dia e eu penso o seguinte, eu vou fazer uma analogia, da mesma forma quando começa não, né? Quando a própria indústria ela se automatiza e aí se fala da questão das máquinas que tomam o lugar da força humana, que aí as máquinas fazem a função e não tem férias, não tem férias, não tem nenhum tipo de 13º, nada. A IA também ela vem para mexer muita coisa e pode ter esse mesmo caminho da automatização, né? E acabar tirando emprego. Eu acho que... Eu discordo de você, Rodrigo. Tu acha que não? Não vai tirar emprego. Vai oportunizar outras... Aí depende do ramo que tu vai... Acho que é uma evolução. Acho que vários empregos vão deixar de existir e outros vão ser... Pode ser. Outras profissões. Eu acho que há um vácuo. Ou vai melhorar alguns empregos. Vai melhorar. Eu li uma entrevista do Mark Zuckerberg que ele fala o seguinte, quando a gente falava antigamente sobre... robótica, por exemplo, a gente falava assim, a coisa daqui a 5, 6 anos vai mudar. O Mark Zuckerberg falou um negócio interessante, a gente não vai falar em 5, 6 anos, é uma coisa que vai mudar daqui a 10 meses, no máximo em 1 ano, da forma como isso prolifera. E como você falou, vai se perder carga, mas também pode, se a pessoa se especializar nisso, aí vem uma questão de treinamento. Se a pessoa souber usar a ferramenta, eu estou falando do empresário, eu estou falando do trabalhor, souber usar a ferramenta, poderá se criar novas vagas aí para quem se especializar nisso. Você sabe o que eu vi outro dia? O programa é desse jeito, né, Paulo? Você é a figura principal aqui para entrevista. Não, tá certo, tá bacana isso. Você sabe que eu vi uma publicidade paga numa rede social, Valdomiro,
uma publicidade paga na rede social de um sujeito que faz mentoria, uma coisa que inclusive a gente já debateu aqui, de como perguntar para a inteligência da IA. Conheço Porque hoje o grande desafio, uma pergunta errada, uma resposta incompleta. Como perguntar para a IA? E é isso aí, é você orientar o chamado também. prompt que eles chamam. Exatamente. Gente fazendo mentoria, ensinando e cobrando por isso. Olha uma oportunidade de outra trabalho. profissão. Conheço um surgindo aí. jornalista em Florianópolis que faz isso. Ele tem trabalho só voltado para você saber usar o IA, ferramentas para jornalismo. Ao mesmo tempo, a questão dos limites da utilização da inteligência artificial. Esses dias, por exemplo, uma juíza multou processualmente um advogado e o representou na OAB porque ele fez uma peça processual pela inteligência artificial e lá a inteligência artificial mencionou uma jurisprudência, uma decisão de algum tribunal que não existia. Então a juíza viu aquela peça, perfeitinha. Né? Eu sei que durante os meus 27 anos de ensino no magistério superior, a minha disciplina era processo civil, ou seja, era ensinar a escrever uma petição inicial. Ou seja, aquilo que eu fazia durante 27 anos é um exemplo do que hoje a inteligência artificial faz com certamente muito mais competência. Mas não é só o fato de escrever bonito, com o português perfeito. A informação que tem que estar aí tem que ter uma informação verdadeira. Tipo, se eu menciono uma jurisprudência, que é uma decisão de algum tribunal, aquela decisão tem que existir. Então, por alguma razão, começam a acontecer os problemas também de mau uso de inteligência artificial e começam também a haver muitos desafios nas próprias escolas. Hoje, se numa escola o professor pede, faça uma redação sobre o caixinho de uva. Cara, o cara vai lá, bota caixinho de uva e sai uma redação de 30 linhas perfeita sobre caixinho de uva. Daí como é que a professora vai... Então, assim, existem... Quem é o autor, Existem também hoje adaptações que precisam ser feitas nas profissões em razão da utilização da inteligência artificial como um jeitinho. Que é o grande... jeitinho. Viu? Falando nisso, a grande briga hoje, a gente tem acompanhado bastante documentário sobre isso, é a autoria dessas informações. Exato. Quem é a autoria dessas informações? Porque está se discutindo exatamente isso. Peraí, quem é que vai ganhar o crédito disso em trabalhos científicos? Porque está se mudando muito e, às vezes, tudo que está na web não é tudo verdadeiro. Aliás, nós temos muita coisa que se inventa para... Os próprios sites renomados de notícias, você, às vezes, não sabe que quem escreveu isso foi uma pessoa, se foi um computador. Sim. Se você não tem identificação, o negócio Então, só para vocês perceberem como isso nos afeta, de fato, tu falou, Rodomiro, que não é algo, Rodrigo, que não é algo para daqui a amanhã. Que Agora já está acontecendo. A gente já está vivendo isso. E o que a gente percebe, no mundo do trabalho, é que, por exemplo, por parte de uma parcela das lideranças sindicais de trabalhadores, é necessário uma atualização. O Rodomiro tem uma relação grande também com o movimento sindical, pelo o trabalho de assessoria que faz, mas é necessário que as lideranças sindicais se atualizem em relação a essas questões. E que até, historicamente, quantos 1000 panfletos eu entreguei em porta de fábrica, no tempo de campanha e, enfim, todas as minhas lutas desde a juventude. No início da militância. No início da militância. Cara, hoje em dia, se eu for entregar um papel... Toma um corridão, né? Não, o trabalhador, na realidade, não tá... Ele pega o papel e já, em regra, já põe na primeira lixeira que tiver. Porque hoje, aquilo que eu falei no início, a comunicação se dá através da rede social. Digital. Então, assim, é necessário que o movimento sindical também se atualize, que as lideranças sindicais
elas tenham mais familiaridade. Muitas já estão tendo, a gente percebe as lideranças se comunicando através de vídeos, memes, enfim, e tal. E esse encontro, nós vamos oportunizar também, num determinado período, oficinas para os presentes sobre a utilização das redes sociais, sobre a utilização da inteligência artificial na rede social. E a gente vai ter, em determinado momento, no dia 8 pela manhã, um especialista em comunicação digital, e nós vamos ter também a equipe da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência. Né? Em Santa Catarina nós temos a ABIN, e eu brinco até, porque quando se fala em ABIN, a gente pensa, a ABIN nos últimos tempos ela vem só ocupando os noticiários por picaretagem. Espionagem ilegal. Né? E daí um belo dia eu estava num evento em Florianópolis, numa reunião lá num fórum. Daí, na hora da apresentação, alguém se apresentou lá. Eu sou da ABIN. Todo mundo já ficou assim, pensando, opa, tem um espião entre nós. Não é espião. Né? Você está dizendo que é da ABIN? Não, justo. Mas, cara, porque a visão... Eu faço parte do governo, e na hora que a pessoa mencionou que era da ABIN, a gente próprio fica meio assim, né? E daí, em cada estado existe o escritório da ABIN, né? E eles hoje fazem um trabalho eles buscam informações, alimentam o governo com informações de problemas, de situações que possam estar ocorrendo em todas as áreas, e vão alimentando o governo para que o governo tome providência. Então, essa é a função da ABIN. Né? E eles, aqui em Santa Catarina, estão fazendo, entre os próprios servidores da ABIN, o que eles chamam de um letramento sobre inteligência artificial. É o beabá da inteligência artificial. E eles também vão, nesse evento, disponibilizar para todos os presentes esse treinamento que eles fazem internamente. Né? Então, assim, vai ser um evento, no meu ponto de vista, para aperfeiçoar o conhecimento, mas para ter mudança de prática a partir. Porque o evento, o seminário, o encontro que tem validade, que tem efeito, é aquele que tem consequência, que tem aplicação prática no dia seguinte. Né? Então, quem tiver afim, ele é voltado aos dirigentes sindicais, mas também a todas as categorias profissionais, estudantes, advogados. Quem tiver interesse de participar gratuitamente, hoje é o dia de se inscrever. Paulo, o mundo do trabalho mudou muito, principalmente depois da pandemia, né? Aliás, na era digital, as relações de trabalho mudaram muito. Vocês, enquanto órgão, Ministério do Trabalho, têm tido bastante trabalho em relação a questões relacionadas a isso? Porque quando a gente fala em Ministério do Trabalho, se vê muito o fiscal lá, sei lá, a mina de carvão ou ambientes no chão de fábrica, ambientes físicos, né? Mas com relação ao meio digital, existe uma demanda, e como é que é essa demanda e que tipo de demanda que chega até vocês? A demanda, com certeza, Valdomiro, maior hoje para o Ministério do Trabalho, para as unidades em todo o Brasil, a maior demanda é digital. Porque quem costumava frequentar o Ministério do Trabalho é o testemunha disso. Antigamente, cada unidade do Ministério do Trabalho basicamente era uma gráfica de produção de carteira profissional. Uma boa parte dos servidores ficavam lá o dia todo montando a carteira, as páginas, grampeando, enfim, porque era produção de carteira profissional. Então, quando a carteira passou a ser digital, já uma boa parte dos servidores tiveram que ser realocados em outras funções, porque essa função não existia mais. Né? Então, hoje, a grande parte das coisas que chegam para a gente são pelo site do Ministério, são pelos canais de participação. Então, é feito o protocolo e o trabalhador vai receber a informação que vai vir de algum servidor de algum lugar do Brasil. De repente, tu podes fazer uma solicitação de alguma dúvida no canal lá do Ministério do Trabalho, no site. Não necessariamente alguém aqui da agência de Brusque vai te responder. De repente, alguém do Acre vai te responder. Né? E se resolve. Sabe? Uma boa parte... tudo que tu quiseres fazer, tu faz pelo celular hoje. Tudo.
Mas se tiver algum problema, tu de repente tem alguma dúvida do caminho a utilizar, tu vai lá no site, lá na ouvidoria, pergunta. Vai chegar a resposta para ti. Né? Mas hoje existe um contingente de trabalhadores bastante e grande. O Ministério do Trabalho, desde o final do ano passado também, hoje existe um programa de gestão. Então, Programa de Gestão e Desempenho, é o chamado PGD. Então, uma parte dos servidores não trabalha mais presencialmente todos os dias. Uma parte dos servidores, ele trabalha de casa 3 dias por semana e 2 dias presencialmente, né? Mas ele tem metas, existem as metas e ele tem que responder tantos e-mails por dia, tem que resolver tantos processos por dia. Por quê? Porque ele está atendendo muita gente, só que é um outro formato dessa prestação do trabalho dele. Eu nem me refiro à demanda que chega até vocês, mas ao trabalho realizado no mundo digital. Sim, sim. As denúncias ou reclamações sobre essa relação empregador e funcionário no meio digital, né? Sim. A atividade feita... A denúncia no Ministério do Trabalho já há algum tempo, né, pelo menos desde o período que eu estou à frente do Ministério do Trabalho, não sei como é que era antes, mas hoje... Toda denúncia, ela precisa entrar pelo site do Ministério do Trabalho. Não adianta, Valdomiro, tu ligar para mim ou mandar uma mensagem no meu WhatsApp fazendo uma denúncia sobre uma situação que existe em qualquer lugar. Eu vou te orientar. Entra no site do Ministério e oficializa a tua denúncia. De forma anônima podes fazer, mas tem que oficializar. Por quê? Porque os órgãos governamentais são auditados e são fiscalizados pelos órgãos de controle. Então, assim, a denúncia precisa entrar pelo canal oficial para que ela tenha uma resposta àquela denúncia. Porque vamos imaginar que a denúncia chegasse lá numa folha de papel para mim, vamos imaginar, chegasse uma denúncia para mim numa folha de papel. Se fosse esse um caminho possível. Se eu fosse um cara sacana, eu podia olhar aquela denúncia... E dependendo de contra quem é aquela denúncia, eu podia botar no lixo aquela denúncia. Né? Então, assim, às vezes quando o trabalhador ou o líder sindical ou alguém, ou a própria empresa procura fazer uma denúncia e que a gente fala assim, olha, tu tens que fazer no site, até às vezes as pessoas ficam meio chateadas. O cara não quer atender, o cara, enfim, né, faz uma crítica ainda ao servidor ou a mim mesmo. Mas é uma forma de proteger o denunciante para que aquela denúncia seja auditada. Agora, por exemplo, uma boa parte hoje da fiscalização que é feita pelos fiscais do Ministério do Trabalho, e ano passado foi feito um concurso público, hoje tem mais ou menos uns 40 em Santa Catarina, é um número pequeno, a partir de agosto, 25 outros vão se somar a esses 40. É uma boa parte do trabalho de fiscalização que hoje é desenvolvido, o fiscal fiscaliza de dentro da sua casa. Vou dar um exemplo para vocês. Recolhimento de fundo de garantia. E agora está tendo muita denúncia por causa do programa Crédito do Trabalhador. Às vezes o trabalhador vai lá no banco buscar um financiamento e ele percebe que o patrão não depositou fundo de garantia. Né? Então ele faz a denúncia e o fiscal da sua casa notifica a empresa para apresentar o comprovante de pagamento do fundo de garantia. Não apresentou o comprovante de pagamento, ele vai ser notificado, vai receber a multa. Então, não é necessário que o fiscal vá na empresa para fiscalizar esse tipo de ação. Agora, tem ações que nunca a inteligência artificial vai suprir, imagino eu. Por exemplo, se eu tenho uma empresa e os meus trabalhadores, eu não estou dando os equipamentos de segurança, se eu não estou cuidando desse aspecto, não é a inteligência artificial que vai saber. Então, vai ser necessário a presença da fiscalização. Então, assim, quando a gente fala de inteligência artificial, é importante saber que tem profissões que vai ser necessário, ou partes da profissão, parte da atuação, que vai ser necessário sempre ter um humano lá fazendo. E outras tarefas, a inteligência artificial pode
dá conta. Eu acho que isso aí faz parte de todo um processo da cadeia da mudança do ambiente de trabalho. Porque, por exemplo, você falou agora sobre a questão do fiscal que trabalha em casa. Eu vou só voltar que a pandemia fez com que o home office se tornasse realidade por causa da pandemia, mas a pandemia terminou e muita gente continua trabalhando no home office, né? Você teve muita gente que preferiu ficar em casa trabalhando no home office. Passou a ser uma forma de diminuir custos por parte de empresas e não demitir ninguém. Sim, a pandemia apressou isso aí, porque as pessoas foram forçadas a fazer. Já existia muita teoria, algumas empresas faziam, né? Mas a pandemia apressou. Só que a gente está percebendo, né? Recentemente veio acho que é a empresa IBM, se eu não me engano, que a sede é nos Estados Unidos. E com essa movimentação diferente lá do comando do país, a partir do novo presidente lá do Trump, a IBM anunciou o fim do trabalho remoto, que devolveria todo mundo para os seus espaços, porque lá o que se percebeu é que o mercado imobiliário estava tendo problemas, porque deixaram de alugar escritórios, enfim, porque o trabalhador estava realizando serviço em casa. Então, foi algo que o efeito foi sentido... Trouxe um prejuízo econômico. Trouxe um prejuízo econômico para um setor. Sim. Então, em função da proteção daquele setor, está se tratando da volta do trabalho presencial, né? E, assim, do ponto de vista acho que até da saúde emocional, do ponto de vista das relações humanas... cara, imagina vocês fazendo aqui o programa cada um da sua casa. Não é a mesma coisa. Era possível fazer? É possível fazer. Mas não é a Teria alguma perda de qualidade, de repente, para o ouvinte, em termos de informação? Talvez não, porque cada um ia estar organizado. Mas para vocês, para o relacionamento. Então, assim, hoje... Um problema que a gente está verificando dentro das empresas também, e está tendo uma mudança também nas normas, a partir de 26 de maio, uma nova norma passa a entrar em vigor no Brasil, com vigência, com efeitos a partir do ano que vem, daqui a um ano, é a norma que obriga as empresas a terem um programa de gestão em relação à saúde emocional do trabalhador. Tal do burnout que se fala. A saúde emocional. A semana passada tive numa reunião do Conselho Estadual do SESI e lá a responsável ela apontou uma pesquisa que duplicou a quantidade de afastamentos por saúde emocional de 2023 para 2024. Duplicou, né? E muitas vezes são questões que estão... Lógico que o trabalhador traz da sua casa, são os problemas pessoais dele, mas muitas vezes são problemas que acontecem dentro da própria empresa. O relacionamento com a chefia, a forma, muitas vezes, da cobrança de uma ação, a forma do diálogo, né? Então, é a tal da comunicação violenta ou comunicação não violenta. Então, é uma evolução que acho que a gente, enquanto sociedade, vai passar a ter também a partir do ano que vem, porque a partir da vida real, houve a necessidade de uma mudança legislativa. E a lei, geralmente, é isso. A lei, ela corre atrás da realidade. Primeiro, o problema acontece. Daí é necessário que haja uma regulação para aquele problema. E sobre essa questão da saúde emocional, que certamente vai ser o próximo assunto dos diálogos do trabalho aqui em Santa Catarina, é algo que vai ter que ser aprendido no mundo do trabalho. Quando você fala em saúde emocional ou saúde mental, que no final é uma coisa, sim. Tem muitas empresas que não estão prontas. Eu vejo, e até de certa forma, não sei se discriminatória é a palavra certa, mas para as pessoas que sofrem, por exemplo, o chamado burnout, que é a pessoa que às vezes com estafa, com excesso de trabalho, enfim, tem algum tipo de crise, e aí é necessário passar por um tratamento.
E eu noto porque eu tenho casos que eu conheço aqui que as empresas não compreendem isso. Quando a pessoa retorna do chamado burnout, enfim, volta para o trabalho, as empresas preferem descartar esse funcionário e contratar um outro do que aceitar essa pessoa que passou por um tratamento, pensando, essa pessoa pode passar por estafa de novo, vou perder essa posição de novo. Eu já tive um exemplo disso na minha vida profissional, aqui dentro da rádio, de uma pessoa que passou por um transtorno desse e que eu só fui entender isso na segunda passagem dessa pessoa aqui pela emissora, que era outra pessoa, sabe? Era outra pessoa. Nos contratar? Exato. Então, essa compreensão às vezes não existe. Agora, uma coisa que você falou, Paulo, eu sei que o nosso tempo aí já está estourando e esse é um tema talvez para a gente tratar numa outra oportunidade, mas é essa reflexão que se faz aí a respeito da proximidade das pessoas dentro do trabalho. Você imagina um 1º de maio comemorando, que não se comemora nas antigas aí, quando a gente via aqui em Brusque, as festas, né? Mas você em grupos pequenos, aqui na Rádio Cidade mesmo, você fazer uma comemoração de 1º de maio, as pessoas chegar nessa comemoração, você é o Rodrigo, aquele que eu vejo sempre lá na telinha. Pois é, né, Rodrigo? A gente precisa se conhecer. Ô, Paulo, tudo bem? Como é que é, Paulo? Porque ninguém se conhece, na verdade. Se conhece de maneira, na interação por vídeo, mas presencialmente ninguém consegue sentir a pessoa, né? Então, essa é uma outra preocupação também no mercado de trabalho para a produtividade das pessoas. Dile, isso que tu falou agora, esses dias eu tive uma experiência também lá em Florianópolis, na superintendência, né, onde eu trabalho. Eu conversando com a chefe da fiscalização em Santa Catarina, a gente conversou sobre um auditor fiscal, sobre um auditor. Daí eu disse, o auditor X, enfim, fiz um questionamento. Dela assim, eu não conheço ele. Ela é a chefe, mas ela não conhece ele pessoalmente. Porque ela é chefe faz 2 anos e, ele é um auditor que trabalha exclusivamente home office ou, enfim, ele não precisa ir lá bater ponto. Então, tu vê, a chefe não conhece pessoalmente o seu subordinado. Então, assim, cara, são coisas atuais do mundo do trabalho que a gente, em outros momentos, o que a gente ia falar a respeito de uma situação dessa? O cara é funcionário fantasma. Né? Mas o cara não, o cara produz, o cara apresenta as metas, o cara faz aquilo que é proposto a ele, mas sequer a chefe não tem a proximidade, conhece o cidadão. Agora, uma outra coisa que é necessário a gente trazer para esse debate também é esse debate que está crescendo muito no Brasil, especialmente a partir do ano passado, e agora no 1º de maio a gente viu várias postagens na rede, vários movimentos, é o fim da escala 6-1. Né? Porque o fim da escala 6-1 não significa que o boteco vai abrir só 5 dias por semana. Não significa que o restaurante vai abrir 5 dias por semana. O restaurante vai continuar abrindo todo dia ou vai continuar abrindo 6 dias por semana. Mas vai ser necessário que hajam mais trabalhadores ali. E daí, com a história da inteligência artificial, que ela vai, em algumas situações, cortar determinados postos de trabalho, o fim da escala 6-1 é importante para ocupar essas pessoas que eventualmente vão estar perdendo seus postos de trabalho. Né? E ainda mais numa situação que a gente está vivendo no Brasil, que a gente está numa situação aqui em Santa Catarina de pleno emprego. Né? Nós temos em torno de 3% só de desemprego em Santa Catarina e no Brasil é 6 e alguma coisa. E a gente está percebendo que aqui em Santa Catarina e no Brasil inteiro, muitas leis que nem sempre eram cumpridas com toda a sua... Elas passaram a ser cumpridas, de certa forma, por reflexamente. Assim. Por exemplo, a contratação de pessoas com deficiência, a contratação de jovens aprendizes. Que é uma lei. É lei, existem as cotas. Mas a necessidade mas a empresa não cumpria. Agora, pela dificuldade de encontrar trabalhadores, a gente percebe que as cotas elas estão sendo cumpridas. Quero destacar aqui um trabalho fantástico que é realizado pela indústria aqui em Santa Catarina, pela Fiesc. Eu falo isso assim com muito carinho, né?
porque a Fiesc ela tem um trabalho fantástico em relação ela tem um site de oportunidade para as pessoas com deficiência. E ela vem, a partir disso, cumprindo as cotas. Nós temos hoje a indústria catarinense quase líder nacional em cumprimento de cotas de empregabilidade de pessoas com deficiência. Porque ela literalmente estimula. Estimula. E outra coisa, quando se fala de contratação das cotas de PCD, né, normalmente o que a gente percebe assim? A empresa tem que cumprir cota de pessoa com deficiência. Então, a empresa vai contratar o cara para ser empacotador de supermercado, a empresa vai contratar o trabalhador para serviços que são serviços, digamos, primários, assim, serviços mais simples, né? Esses dias, só para exemplificar, chegou eu vou até citar o nome, a Federação dos Hospitais Particulares de Santa Catarina, falando que eles não conseguiam cumprir cotas, porque eles não conseguiam empregar pessoas com deficiência nos hospitais, que as pessoas não atendiam o chamado. Daí a gente perguntou, como é que tu anuncia? Como é que vocês anunciam que precisam de pessoas com deficiência? A gente coloca lá, contrata-se pessoa com deficiência. Daí eu disse assim, se eu sou um advogado, vamos imaginar que eu tenho uma deficiência. Será que eu vou me sentir atraído por aquele anúncio? Será que o médico que tem alguma deficiência vai se sentir atraído? Porque lá, contrata-se PCD, não está dizendo contrata médico PCD, contrata enfermeiro PCD. Né? Então, eles chegaram lá para dizer que não conseguiam cumprir a lei. E daí a gente fez essa reflexão e orientamos que eles procurassem a Fiesc para conhecer o trabalho que a Fiesc realiza. Foram e já passaram a cumprir as cotas, porque passaram a encontrar pessoas com deficiência no ramo da saúde, né? Técnicos, enfermeiros, médicos, enfim, que eles podem contratar. O cara está desenvolvendo a sua função lá e estão cumprindo as cotas. E gente com capacidade, capacidade. Né? Paulo, muito obrigado. 8h47 agora. Conversamos aqui com o superintendente do Ministério do Trabalho em Santa Catarina, que realiza esse evento no dia 7 e dia 8. Eu deixo aqui a sua despedida, fazendo mais uma vez o convite para quem deseja participar, haja vista que hoje é o último dia de inscrição. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês sobre esses assuntos tão variados, assim, mas que todos têm a ver com o mundo do trabalho, e deixar mais uma vez o convite, né, para quem quiser ter essa experiência de estar se encontrando com conhecedores do assunto, com estudiosos, autores de obras e que tenha experiência prática também sobre essa relação da inteligência artificial com os mundos do trabalho. Na próxima semana, 7 e 8 de maio, em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, o nosso Diálogos do Trabalho SC. Inscrições gratuitas e até hoje pelo site dialogosdotrabalhosc.com.br. Obrigado pela oportunidade e um excelente final de semana para todos.